meu nome é Ana. Bem-vindas à nossa aula de História sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa conseguiu derrubar símbolos que persistiam em se manter na sociedade desde a Idade Média, com a ajuda da burguesia. A burguesia conseguiu envolver toda a sociedade porque usou golpes e atitudes autoritárias, como a gente vai ver mais para frente, tentando criar uma sociedade que atendesse suas necessidades. É nesse cenário da Revolução Francesa que começa o rompimento entre as antigas colônias ibéricas e as metrópoles ao longo do século XIX. A Revolução Francesa teve como marco inicial a queda da Bastilha, dia 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma prisão real onde ficavam presos todos aqueles que desagradavam e discordavam do rei. Então, com a queda da Bastilha, foi o primeiro símbolo de derrota ao rei. Foi a primeira coisa que foi feita contra o rei. Na época, a família que estava no poder era a dinastia dos Bourbons, e eles conseguiram enfiar a França numa crise financeira muito grave, começando com o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, e envolvendo também o sucessor dele, Luís XV, que acabou colocando a França no meio da Guerra dos 7 Anos e da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Além disso, era cobrado do povo altos impostos, o que fazia com que a população não gostasse muito da família real e da nobreza, porque eles tinham que pagar demais, enquanto a nobreza não pagava nada. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Como eu disse, a dinastia dos Bourbons colocou a França numa grave crise econômica, por diversos motivos. Eles tinham gastos excessivos com a nobreza, que vivia uma vida de luxo, bancada pelo dinheiro vindo totalmente do terceiro estado, que era o povo. Além disso, a Inglaterra era inimiga da França, porque a Inglaterra já estava bem mais avançada no quesito da economia, porque tinha passado pela Revolução Industrial, e a França tentava competir com a Inglaterra em pé de igualdade, mas por causa da crise e tudo o que estava acontecendo na França, não conseguia. Então a Inglaterra era a maior potência da Europa, e óbvio que a França queria ser também. Além da família real gastar muito com a nobreza, outra coisa que fez com que o povo não fosse tão fã da dinastia dos Bourbons era que nessa Guerra dos 7 Anos a França perdeu para a Inglaterra e na Guerra de Independência dos Estados Unidos, a França ajudou os Estados Unidos a se tornarem independentes da Inglaterra, se colocando mais uma vez contra a Inglaterra, mas fazendo isso eles gastaram muito dinheiro, dinheiro que podia ser usado dentro do próprio país e com o próprio povo. Além disso, o rei ainda interferia muito nas questões comerciais, cobrando altos impostos pela circulação e comercialização dos produtos. Isso desagradava muito a burguesia, e vale lembrar que a burguesia eram os trabalhadores, era parte do povão, não era nobreza, e fazia a burguesia francesa perder em competitividade com relação à burguesia da Inglaterra, porque se os reis cobravam impostos da burguesia, a burguesia precisava se esforçar mais e ter mais gastos, e isso era mais um motivo para eles não conseguirem competir com a burguesia da Inglaterra, que além de tudo estava passando pela Revolução Industrial e estava muito mais bem preparada. Para agravar ainda mais a situação, a base da economia francesa era a agricultura, que vinha sofrendo problemas naturais como temporadas de secas extremas e outras temporadas de inundação, causando elevação dos preços dos alimentos mais básicos e consequente inflação da moeda. A sociedade francesa antes da Revolução tinha uma estrutura piramidal, com primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era o clero, composto pelos membros da Igreja Católica, dividido em alto clero, ou seja, os arcebispos, bispos e cardeais, e o baixo clero formado pelos padres e os vigários. O segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado era o povo, considerado como o resto da sociedade. Como eu disse, a burguesia estava dentro desse terceiro estado. Além da burguesia, nessa classe também estavam os camponeses, os servos, os artesãos, os sans-culottes, que eram trabalhadores urbanos, as pessoas miseráveis, enfim, todo mundo que não era clero ou nobreza fazia parte do terceiro estado, então era grande parte da sociedade. Um dos grandes problemas disso, que fazia o terceiro estado ficar muito descontente com o jeito que a sociedade francesa era que dos 3 estados só o terceiro pagava imposto, enquanto a nobreza e o clero podiam gastar o quanto eles precisassem, inclusive a nobreza gastava o que não precisava, porque eles viviam em castelos, viviam uma vida luxuosa. Então, imagina você ser um camponês ou um burguês do terceiro estado e você vê todo o seu dinheiro indo embora em impostos, sendo que ao invés de ter melhorias na sua vida, você vê outras pessoas vivendo uma vida de reis e rainhas, enquanto você tem que trabalhar
e não pode manter todos os seus lucros, tem que dar um pouco dos impostos para o rei. Cada vez que o rei precisava de mais dinheiro para pagar uma dívida externa ou para bancar o estilo de vida da nobreza, aumentava mais os impostos, a arrecadação dos impostos, e quem pagava por isso era sempre o terceiro estado. Então, como a dívida externa francesa já era enorme e o rei estava sempre precisando de dinheiro, a vida dos franceses do terceiro estado era praticamente insuportável. Eles perdiam muito dinheiro nesse negócio de dar os impostos para o rei. Nessa época, surgiram vários pensadores, como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que começaram a questionar o estilo de vida e a sociedade e toda a estrutura social, política, econômica e cultural da França, através de uma série de críticas que foram tomando força ao longo do século XVIII. Com isso, a gente pode ver que o iluminismo e todo esse pensamento iluminista de questionamento, de questionar os ideais que vinham desde a Idade Média, tiveram uma grande importância na Revolução Francesa, porque sem isso, sem esses pensadores, talvez as pessoas não compreendessem o quanto eles estavam sendo explorados pelo rei e pela nobreza. Como eu disse, então, os impostos eram todos pagos pelo terceiro estado, que era a burguesia e o povo, e eram os não privilegiados, porque eles tinham que trabalhar e viviam uma vida sem muitos luxos e riquezas. Aqui a gente tem um exercício que fala sobre isso, essa parte do terceiro estado. A formulação que se segue refere-se a que grande fato histórico. O que é o terceiro estado? Tudo. O que é que ele foi até agora na ordem política? Nada. E o que ele pede? Tornar-se algo. Agora que a gente conversou sobre isso, fica claro que ele está falando da Revolução Francesa, porque ele diz que tudo é o terceiro estado, ou seja, a maior parte da população era pertencente ao terceiro estado. Eles não tinham nenhum poder político e eles queriam um tipo de representação na sociedade, porque parecia que o rei e a nobreza viviam um tipo de vida e o terceiro estado vivia outro. A partir do ano de 1786, a economia francesa começou a entrar cada vez mais fundo na crise econômica. E o rei Luís XVI, depois do Luís XV, que fez aquele negócio das guerras, ele começou a se articular para tentar sanar essas contas públicas e tentar dar um jeito na crise. Uma das tentativas iniciais deu errado, porque o rei Luís XVI tentou convencer o clero e a nobreza a começarem a pagar impostos para ajudar no déficit das contas públicas. E essas classes não gostaram disso, então isso foi recusado e não deu certo. Depois disso, ele tentou buscar o apoio da burguesia. E a burguesia, que tinha dinheiro para ajudar, e o rei precisava de dinheiro, barganhou apoio político do monarca em troca da convocação das Assembleias dos Estados Gerais, que ia ser um órgão público de caráter consultivo e deliberativo, ou seja, a burguesia queria que os representantes de todos os estados, primeiro, segundo e terceiro, fossem ouvidos e tivessem o poder de tomar as próprias decisões, que deveriam ser acatadas pelo rei. Então, assim, até o momento, o rei tinha todos os poderes, ele era um monarca absoluto. Então, sempre que precisava mudar alguma coisa, ou todas as leis que eram feitas pelo rei com o objetivo só de ajudar a burguesia, e se o povo não gostasse, não tinha nada que eles pudessem fazer. Com a Assembleia dos Estados Gerais, a burguesia fez com que todos os estados fossem ouvidos. Então, o rei não podia mais criar uma lei ou fazer alguma coisa que fosse simplesmente negligenciar o terceiro estado, porque a burguesia não ia aceitar isso mais. Já que eles estavam ali e essa Assembleia era para criar leis e fazer deliberações e decidir as coisas, eles tinham poder de voto pela primeira vez. O rei não era mais o único que estava fazendo tudo de modo unilateral e sem consultar o resto do povo, que era a grande parte da sociedade francesa. O maior problema da Assembleia dos Estados Gerais era o jeito que ela estava constituída. Os votos eram dados por estado e não por indivíduo. Então, por exemplo, era um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo e um voto para o terceiro. Então, era um voto para o clero, um para a nobreza e um para o povo. Então, levando em conta que o clero e a nobreza eram privilegiados e o povo não, quando eles queriam tomar uma decisão ou criar uma nova lei, o clero e a nobreza acabavam se juntando contra os interesses do povo, porque geralmente se o povo pedia alguma medida que fosse ajudar a população, a nobreza e o clero não gostavam muito, porque com certeza ia significar tirar algum privilégio deles para melhorar a vida da população. Como a nobreza e o clero não queriam isso, afinal a nobreza praticamente consumia todos os impostos do povo e vivia de uma maneira luxuosa, eles nunca iam querer abrir mão dos privilégios para ajudar a população. Então, como era um voto por estado, sempre que tinha alguma decisão, o clero e a nobreza juntavam 2 votos e acabavam sendo a maioria.
Então, mesmo o povo tendo um voto, a Assembleia dos Estados Gerais tinha esse problema. O terceiro estado passou então a advogar por uma mudança na estrutura da Assembleia, sugerindo que os votos fossem contabilizados por cabeça, o que gerou forte descontentamento dos outros estados e obrigou o rei a dissolver a Assembleia. Então, como o povo era a maior parte da sociedade francesa, eles queriam que fosse justo. Já que a gente tem a maior parte da população, a gente tem que ter a maior parte dos votos, porque senão a nobreza ou o clero vão sempre ganhar da gente. A gente vai continuar tendo os mesmos problemas de sempre, porque os estados privilegiados continuam tendo a maioria de voto. E aí a nobreza e o clero não aceitou isso, porque como o terceiro estado tinha a maior quantidade de gente, eles sempre iam ganhar agora as discussões e a nobreza e o clero sempre ia perder. Então, por conta dessa briga entre os estados, o rei foi obrigado a dissolver a Assembleia. Então, acabou a Assembleia dos Estados Gerais. Ali começou o processo que ia desencadear toda a onda revolucionária da França, porque o terceiro estado não estava feliz com a dissolução da Assembleia e eles invadiram uma das salas do Palácio Real, se reuniram ali e começaram a elaborar uma nova Constituição para o país, um documento que entraria para a história com o nome de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa aqui. No dia 9 de julho de 1789, o terceiro estado se declarou em Assembleia Nacional Constituinte a fim de elaborar a Constituição, o que não foi aceito nem para o clero e nem para a nobreza, mesmo após a assistência do rei. Então, assim, como eles não gostaram da dissolução da Assembleia dos Estados Gerais, eles invadiram o palácio, tomaram aquele lugar e se intitularam Assembleia Nacional Constituinte. E eles falaram assim, já que as coisas não estão funcionando, a gente vai criar uma Constituição, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente vai mudar a nossa sociedade. E é claro que o clero e a nobreza não gostaram disso, mesmo o rei insistindo em deixar a burguesia fazer as coisas do jeito dela. 5 dias depois, em 14 de julho, o povo tomou e derrubou a prisão da Bastilha, que eu tinha falado antes, o que oficialmente iniciou a Revolução Francesa, que durou 10 anos, passou por 5 estágios diferentes e terminou com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao trono francês, com o golpe do 18 Brumário, em 1799. Eu sei que foi muita informação, mas a gente vai ver tudo isso já já. Então, só para repetir, para ficar bem claro. A burguesia tentou montar a Assembleia dos Estados Gerais em troca de ajudar o rei a sanar as dívidas públicas, porque a burguesia tinha dinheiro. Não deu certo, porque a nobreza e o clero não aceitaram dar um voto por pessoa, o que tornaria o terceiro estado mais poderoso e com maior poder de decidir as coisas na sociedade. Então o rei acabou com a Assembleia dos Estados Gerais. A burguesia ficou muito brava com isso, invadiu uma das salas do palácio, se declarou como Assembleia Nacional Constituinte, falaram, a gente vai fazer uma Constituição nova. 5 dias depois, teve a queda da Bastilha, que foi o marco inicial da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa durou 10 anos. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa em 26 de agosto de 1789, visava a. Romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por esta não ter negado a escravidão. B. Recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade surgidos na época medieval e esquecidos na moderna. C. Estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos para acabar com a desigualdade social. D. Assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova Constituição Francesa. E pôr em prática o princípio, a todos, segundo suas necessidades, a cada um de acordo com a sua capacidade. Como a gente viu, a Assembleia Nacional Constituinte foi responsável por criar uma declaração que começou as mudanças da Revolução Francesa. Então, a resposta certa mais coerente é a alternativa D. Assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova Constituição Francesa. A primeira fase da Revolução é chamada de Monarquia Constitucional e durou de 1789 a 1791. Depois que foi formulada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi derrubada a igualdade jurídica e os privilégios da nobreza feudal. Então, essa Constituição já começou a mudar as coisas, mudar o jeito que as coisas eram na sociedade francesa. Apesar de representar um passo político importante, a Constituição tinha suas limitações. O poder executivo era exercido pelo rei, o voto era censitário,
e ninguém tinha direito à greve. A alta burguesia, que era grande parte dessa Assembleia Constituinte que fez a declaração, redesenhou o Estado todo, o Estado francês, e adaptou às suas necessidades. Mas não quer dizer que estava tudo perfeito agora. Como essa Constituição nova só atendia às necessidades da burguesia, a burguesia começou a se separar do resto do povo, porque agora as coisas estavam boas para ela, mas para o resto da sociedade ainda não estava. Para os funcionários, camponeses, trabalhadores urbanos e as pessoas mais pobres, as coisas continuavam na mesma. Lembrando que a burguesia era parte da população do terceiro estado, que era dona dos meios de produção, então dona dos comércios, dona das fábricas, dona das terras, dona de tudo que fosse usado para produzir as coisas. Não era necessariamente os trabalhadores ainda eram parte mais pobre da população ainda. Essa alta burguesia, que se beneficiou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, era chamado de girondinos. E quando teve esse afastamento, porque eles começaram a se privilegiar dessa Constituição, o resto da população começou a ficar contra os girondinos. E a oposição veio de um grupo chamado jacobinos, que representava os setores mais baixos da população e defendia que a Constituição tinha que ter alterações sociais mais profundas. Então, além dessa disputa interna da nobreza e do clero contra a população, porque a nobreza, obviamente, não queria que tivessem essas mudanças sociais que a população estava querendo, dentro mesmo da camada social da população, tinha essa briga entre os girondinos e os jacobinos. Além disso tudo, dessas disputas internas dentro da França, também tinha uma ameaça externa, porque os países monarquistas vizinhos à França viam todas essas mudanças que estavam acontecendo e viam uma ameaça ao absolutismo. Então, imagina, você é um país do lado da França, você tem seu rei e você tem aquela ordem social que está em vigor desde a Idade Média. E você vê o seu vizinho ali, o país do seu lado, subestimando o rei, fazendo mudança na Constituição e mudando o jeito que as coisas são e dando voz para a população. Então, você como rei desse outro país se sentiria ameaçado, porque se está acontecendo aqui do nosso lado, o próximo país a acontecer isso pode ser o meu. Então, os países vizinhos começavam a juntar exércitos para invadir a França. Numa dessas tentativas de invasão, o rei Luís XVI tentou fugir, não conseguiu, foi preso e acusado de conspirar contra a Revolução e foi enviado como prisioneiro até Paris. Nesse momento, com tantas forças conspirando uma contra as outras e toda essa bagunça que estava na França, o governo girondino enfrentava um dilema: entrar ou não em guerra. Caso não entrasse, daria um bom motivo para as críticas dos jacobinos. E caso entrasse em guerra e perdesse, a Revolução provavelmente chegaria no fim, porque ficaria muito fraca. Então, a única alternativa boa era entrar em guerra e ganhar a guerra. Mas no meio de toda essa confusão, os jacobinos é que acabam ganhando prestígio e apoio da população, e no meio do confronto, eles proclamam a República. Aqui eu trouxe uma tabelinha para ver se ajuda a deixar mais claro o que eu tentei explicar agora. Os girondinos eram representantes da alta burguesia e pretendiam conter o movimento revolucionário. Então, para eles era aquilo. Tinha feito a Constituição nova, estava tudo certo para eles, não precisava mais ter revolução. Eles estavam privilegiados, a nobreza não estava sendo mais tão sanguessuga, estava tudo certo para eles. Temiam que as classes populares assumissem o comando da revolução. Não era bom para a alta burguesia, para os girondinos, se o resto da população também tomasse o poder. Para eles estando no poder estava ótimo. Eram contrários a mudanças radicais, pois temiam prejuízos aos seus negócios. Enquanto isso, os jacobinos eram representantes da pequena burguesia e favoráveis à continuidade da revolução, claro, porque os privilégios não tinham chegado no resto da população, né? Esse grupo lutava para que as classes mais humildes também fossem beneficiadas pelas mudanças e tivessem os mesmos direitos políticos. Foram apoiados pelos sans-culottes e eram contra a monarquia. Para os girondinos estava bom que tivesse um rei ali, porque se o rei abaixava a cabeça para as coisas que estavam na Constituição e deixava essas pequenas mudanças acontecerem, para ele estava tudo ótimo. Mas enquanto isso, os jacobinos e o resto da população, eles sabiam que enquanto o rei estivesse ali, as mudanças que eles precisavam não iam acontecer. Então eles eram contra a monarquia. Mais um exercício aqui para a gente praticar. Um problema que esteve presente durante todo o processo da Revolução Francesa foi a ameaça externa.
as invasões estrangeiras ocorriam: a. Pois os revolucionários pretendiam a expansão territorial. B. Por causa das rebeliões internas que, devido ao seu caráter socialista, ameaçavam as fronteiras. C. Pela preocupação das potências monarquistas em preservar as bases do antigo regime. D. Pelo aumento do prestígio do exército. E. Pela ação conjunta de forças burguesas antirrevolucionárias. Como eu disse, os países vizinhos da França estavam preocupados com todas as mudanças que estavam tendo na França, as mudanças no antigo regime e na monarquia e tudo o que eles estavam fazendo lá. Então a resposta mais coerente é a alternativa C, pela preocupação das potências monarquistas em preservar as bases do antigo regime. A segunda fase da Revolução é chamada Convenção Nacional e durou de 1792 até 1795. Nessa época foi quando o movimento tornou-se mais radical e foi quando teve as maiores discordâncias entre girondino e jacobinos pelo controle do país. Como os girondinos não conseguiam resolver os problemas mais urgentes da França, como a crise e todos os problemas que a população estava enfrentando, os girondinos são derrubados e no lugar, no poder, entram os jacobinos, que eram a favor da democracia e tinham proclamado a república. Não só eles queriam o fim da monarquia, como em janeiro de 1793, o rei e a sua família foram guilhotinados em praça pública. Meses depois tem início a fase de convenção jacobina. Então, assim, os jacobinos eram a parte radical da burguesia. Eles queriam arrancar a cabeça da família real e entrar no poder e fazer as mudanças que eles queriam. E foi isso que eles fizeram. As principais mudanças que tiveram nessa fase foram controle de preço de produtos básicos, porque lembra, estava tendo um problema com a agricultura. Se estava tendo problema com a agricultura, os poucos produtos que eram produzidos estavam bem mais caros do que o normal, e eles deram um jeito nisso, controlando os produtos básicos, porque os preços subiam, mas a população não ficava mais rica, e a população precisava comprar comida para sobreviver. Além disso, eles aboliram a escravidão e fizeram uma reforma agrária, tudo na tentativa de melhorar a vida para essa baixa burguesia, que eram eles, e para o resto do terceiro estado. Mas o medo que os jacobinos tinham de sair do poder e de a revolução não dar certo era tão grande, além da existência da pressão externa de outros países que atacavam a França, que os jacobinos começaram a desconfiar de todos e até realizar algumas práticas terroristas. O então Tribunal Revolucionário foi transformado em um órgão de extermínio, porque os jacobinos julgavam os opositores da Revolução sem nenhum critério, matando todos que se opuseram ao jeito que as coisas estavam acontecendo e ao jeito que os jacobinos governavam. Quem não concordasse acabava indo para a guilhotina. Apesar de que o governo dos jacobinos beneficiou bastante a população do terceiro estado, especialmente com as mudanças que eu comentei, não podemos esquecer que os jacobinos estavam, na verdade, atrás dos próprios interesses. Apesar de o governo deles ser bom para a população, como eles tinham muito medo de serem atacados por outros países e ainda tinham os girondinos ameaçando seu poder, eles usavam essas práticas terroristas para assegurar seu poder e instaurar o medo para que ninguém ousasse se colocar contra os jacobinos e seus interesses. Esse foi um período de muito terror na França, pois qualquer discordância com a Revolução ou com os jacobinos já era motivo para temer ser morto por eles. Isso era um sinal que o governo jacobino estava entrando em colapso, pois eles só conseguiam manter a ordem na França devido a essas atitudes terroristas. E aproveitando dessa situação, a alta burguesia, ou seja, os girondinos, aproveitam e retomam o poder no ano de 1795, criando de novo uma nova Constituição que agradasse os seus interesses. Então vamos recapitular tudo que a gente viu até agora. Foi criada a Assembleia dos Estados Gerais, que não funcionou porque a nobreza e o clero não aceitavam que o terceiro estado tivesse mais votos. Aí a Assembleia foi dissolvida. Em seguida, a burguesia e a população do terceiro estado invadiram o Palácio Real, criaram a Assembleia Nacional Constituinte, que a maioria eram os girondinos, fizeram uma Constituição com várias mudanças que privilegiavam os girondinos. Essas mudanças não resolviam todos os problemas da população, mas já era alguma coisa. Depois, os jacobinos entraram, instauraram o terror e conseguiram fazer várias mudanças, como eu comentei no slide anterior.
Mas os girondinos entraram de novo, porque, como eu disse, o governo dos jacobinos estava entrando em colapso. Os girondinos entraram de novo e criaram de novo uma nova constituição. Então foi Assembleia dos Estados Gerais, invasão do Palácio, governo girondino, governo jacobino e governo girondino de novo. Cada vez que trocava girondino e jacobino, eles faziam uma nova constituição e novas mudanças. E com isso, a gente chega na terceira fase da Revolução, chamada de Diretório, que durou de 1795 a 1799. Tendo os girondinos no governo, essa fase foi caracterizada pelas tentativas de invasões estrangeiras. Lembra, dos outros países que queriam combater a Revolução Francesa, com medo que essa revolução chegasse nos países ao redor. Essas invasões estrangeiras foram combatidas pelos girondinos e pelos realistas, que eram pessoas que defendiam a volta da monarquia, a volta do rei, e as conquistas feitas anteriormente no governo dos jacobinos foram todas revogadas, aumentando ainda mais as tensões na França, porque lembra, quando os jacobinos fizeram aquelas mudanças sociais, apesar de o objetivo dos jacobinos não ser melhorar a vida da população, o objetivo deles, assim como todos os outros grupos, é realizar os próprios interesses, as mudanças acabaram ajudando a população. Então, quando os girondinos entraram pela segunda vez e revogaram essas mudanças, a população criou ainda mais atrito na população, porque eles não ficaram felizes com isso. Então, como os girondinos não tinham apoio de ninguém, nem do próprio terceiro estado, já que os jacobinos tinham acabado de sair do poder, a população não estava muito feliz, nem dos países em volta, nem da nobreza, a única coisa, o único instrumento que os girondinos tinham para controlar a sociedade enquanto eles estavam no poder, além de manter a integridade nacional e proteger a França dos outros países, era o exército. E devido à crise econômica, um novo golpe é posto em prática. A principal figura responsável por esse golpe dos girondinos foi Napoleão Bonaparte, por causa desse aumento da tensão no país. Napoleão Bonaparte, que era um jovem general, ganhou destaque nas invasões das nações estrangeiras. Chefiou a substituição do diretório por uma nova forma de governo chamada de consulado. Na verdade, Napoleão tinha o interesse de concentrar os poderes em suas mãos em nome da alta burguesia que a apoiava e que queria retomar o crescimento econômico e assumir uma posição de destaque no panorama internacional. Então, depois dessa terceira fase do diretório dos jacobinos, quem entrou no poder foi o Napoleão, no consulado. E na próxima aula a gente vê como é que isso se desenrola, o que o Napoleão fez enquanto ele ficou no poder. Para finalizar e para ilustrar o que a gente acabou de ver, eu trouxe um último exercício. A fase da Revolução Francesa que marcou o seu fim foi A. Assembleia Constituinte, B. Diretório, C. Monarquia, D. Império e E. Convenção. Como a gente viu, a última fase da Revolução Francesa, antes que começasse o governo do Napoleão, ou seja, antes que tivesse o golpe e começasse o consulado, a terceira fase era chamada de diretório, portanto, alternativa B. Com isso, a gente encerra mais uma aula. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e continue assistindo a nossas aulas do cursinho. Obrigada!